O sol se punha sobre uma Roma que já não era mais a mesma. O ano era 395 depois de Cristo, e o outrora poderoso Império Romano do Ocidente caminhava a passos largos para sua ruína. As muralhas aurelinas, que por tanto tempo protegeram a cidade eterna, agora pareciam frágeis diante das ameaças que surgiam de todos os cantos do horizonte. Tribos bárbaras pressionavam as fronteiras com uma ferocidade nunca antes vista, enquanto no interior do império a corrupção e a decadência corroíam as bases do poder romano como cupins invisíveis, destruindo uma estrutura centenária. Nas terras geladas do norte, além do Reno e do Danúbio, os povos germânicos se movimentavam em ondas migratórias que pareciam tsunamis humanos. Vândalos, suevos, alanos e visigodos marchavam em direção às ricas províncias romanas, não apenas como invasores sedentos de saque, mas como povos inteiros em busca de novas terras para se estabelecer. A pressão dos hunos, vindos das estepes asiáticas, empurrava essas tribos contra as fronteiras romanas como uma força da natureza impossível de conter. Dentro dos palácios imperiais, a situação não era menos desesperadora. A elite romana, acostumada aos luxos e privilégios de séculos de dominação, mostrava-se incapaz de compreender a magnitude da crise que se aproximava. Senadores debatiam questões triviais, enquanto o mundo ao redor desmoronava e a burocracia imperial, inchada e ineficiente, consumia recursos preciosos que poderiam ser destinados à defesa do império. Foi nesse cenário de caos iminente que emergiu uma figura improvável para liderar a resistência romana. Flávio Estilicão não era um romano de nascimento, muito menos pertencia à tradicional aristocracia senatorial que há séculos dominava os destinos do império. Nascido por volta do ano 350 depois de Cristo, Estilicão era filho de um oficial vândalo que havia servido na cavalaria romana sob o imperador Valente. Sua mãe era romana, o que lhe garantia a cidadania, mas suas origens bárbaras jamais foram esquecidas por seus contemporâneos. O jovem Estilicão cresceu imerso no ambiente militar romano, absorvendo tanto as táticas tradicionais das legiões quanto as inovadoras estratégias de cavalaria que os povos germânicos haviam aperfeiçoado nas estepes. Sua inteligência aguçada e seu talento natural para a guerra logo chamaram a atenção de seus superiores. Aos 20 anos, já comandava uma unidade de cavalaria com distinção, e aos 30 havia se tornado um dos generais mais respeitados do exército romano. Sua lealdade inabalável a Roma e suas habilidades excepcionais como comandante militar não passaram despercebidas pelo imperador Teodósio, o Grande. O último imperador a governar um império romano unificado viu em Estilicão não apenas um general competente, mas um possível sucessor, capaz de manter unidos os territórios que ele próprio havia conquistado e pacificado. Como demonstração de confiança absoluta, Teodósio concedeu a Estilicão a mão de sua sobrinha, Serena, em casamento, elevando assim o general bárbaro ao círculo mais íntimo da família imperial. Essa união não foi apenas um casamento político, mas uma verdadeira parceria que fortaleceu ainda mais a posição de Estilicão na corte. Serena era uma mulher inteligente e ambiciosa, que compreendeu desde o início que o futuro do império dependeria da capacidade militar de seu marido. Juntos, eles formaram uma das duplas mais influentes da política romana de sua época, combinando o gênio militar de Estilicão com a astúcia política de Serena. O destino do império e de Estilicão mudou drasticamente no dia 17 de janeiro do ano 395 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio morreu em Milão. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de um período de incertezas que definiria o destino do mundo ocidental. Teodósio havia sido o último imperador a governar tanto o Ocidente quanto o Oriente
como territórios unificados, e sua autoridade indiscutível havia mantido em xeque tanto os inimigos externos quanto as facções internas, que constantemente ameaçavam a estabilidade do império. Com a morte de Teodósio, o império foi dividido entre seus 2 filhos jovens e inexperientes. Honório, com apenas 10 anos de idade, herdou o Império Romano do Ocidente, enquanto Arcádio, de apenas 18 anos, assumiu o controle do Império Romano do Oriente. Ambos eram completamente despreparados para os desafios monumentais que os aguardavam, e suas cortes foram rapidamente dominadas por conselheiros ambiciosos e manipuladores que viam na fragilidade dos jovens imperadores uma oportunidade de avançar suas próprias agendas. Em seu leito de morte, Teodósio havia nomeado Estilicão como tutor e protetor de seus filhos, especialmente de Honório, reconhecendo que apenas o general bárbaro possuía a experiência e a autoridade necessárias para manter o império unido durante a minoridade dos herdeiros. Essa decisão, embora pragmática e necessária, plantou as sementes do conflito que eventualmente levaria à queda de Estilicão e à ruína do Império do Ocidente. A nomeação de um general de origem bárbara como regente de facto do Império Romano do Ocidente foi recebida com horror e indignação pela elite senatorial romana. Para eles, era inconcebível que um descendente dos mesmos povos que há séculos tentavam destruir Roma agora controlasse os destinos do império. O fato de Estilicão ter demonstrado lealdade inabalável a Roma e competência militar excepcional não importava para aqueles que o viam apenas como um usurpador bárbaro que havia se infiltrado no coração do poder romano. Os primeiros anos da regência de Estilicão foram marcados por uma atividade frenética para consolidar suas posições e preparar o império para os desafios que se aproximavam. Como guardião oficial do jovem imperador Honório, Estilicão exercia um poder quase absoluto sobre as questões militares e administrativas do Império do Ocidente, mas sempre com o cuidado de manter as aparências de que governava em nome do legítimo imperador. Sua primeira prioridade foi reorganizar o exército romano, que havia se deteriorado significativamente nas décadas anteriores. As tradicionais legiões romanas, que por séculos haviam sido a espinha dorsal do poder militar do império, já não eram mais adequadas para enfrentar as novas táticas de guerra empregadas pelos povos bárbaros. Estilicão implementou reformas radicais que incorporaram elementos da organização militar germânica, criando unidades de cavalaria pesada e arqueiros montados que podiam responder rapidamente às incursões bárbaras. Essas reformas militares não foram bem recebidas pelos comandantes tradicionais, que viam na adoção de táticas bárbaras uma traição aos costumes militares romanos. A resistência era especialmente forte entre os oficiais de origem senatorial, que interpretavam as mudanças como uma tentativa de Estilicão de barbarizar o exército romano para facilitar uma eventual tomada de poder. Essas suspeitas eram alimentadas por uma campanha sistemática de difamação orquestrada por seus inimigos políticos em Roma. A administração civil também passou por transformações significativas sob a liderança de Estilicão. Ele nomeou funcionários competentes para posições-chave, muitas vezes ignorando as tradicionais considerações de classe social em favor da eficiência administrativa. Essa meritocracia relativa era revolucionária para os padrões romanos da época, mas também criou ressentimento entre a aristocracia tradicional, que via seus privilégios hereditários sendo questionados por um bárbaro. As relações com o Império Romano do Oriente tornaram-se uma fonte constante de tensão durante os primeiros anos da regência de Estilicão. O jovem imperador Arcádio, influenciado por conselheiros ambiciosos como Rufino e posteriormente Eutrópio, via Estilicão como uma ameaça à independência do Império Oriental.
Conflitos sobre territórios disputados, especialmente a rica província de Ilírico, levaram a várias crises diplomáticas que quase resultaram em guerra aberta entre os dois impérios. Estilicão mantinha que, como tutor nomeado por Teodósio, tinha autoridade sobre ambos os jovens imperadores, mas essa interpretação era veementemente rejeitada pela corte oriental. Essa disputa constitucional enfraquecia significativamente a capacidade do Império de apresentar uma frente unida contra as ameaças externas, permitindo que líderes bárbaros astutos como Alarico explorassem as divisões internas para seu próprio benefício. Dentro da própria corte ocidental, Estilicão enfrentava uma oposição constante e crescente. A elite senatorial romana, liderada por figuras como Símaco e outros defensores das tradições antigas, organizou uma resistência sistemática às suas políticas. Eles espalhavam rumores de que Estilicão estava secretamente tramando para colocar seu próprio filho no trono imperial, transformando o Império Romano em um reino bárbaro dinástico. Essas acusações eram particularmente perigosas, porque Estilicão realmente havia arranjado o casamento de sua filha, Maria, com o jovem imperador Honório, estreitando ainda mais os laços entre sua família e a dinastia teodosiana. Para seus inimigos, esse casamento era evidência clara de suas ambições dinásticas, enquanto para Estilicão era simplesmente uma maneira de garantir a estabilidade política através de alianças familiares tradicionais. A paranoia crescente em torno das verdadeiras intenções de Estilicão foi alimentada pela sua crescente influência sobre o imperador Honório. O jovem imperador, que havia crescido sob a tutela de Estilicão, demonstrava uma dependência quase total do general para todas as questões importantes de governo. Essa relação, embora natural dada a diferença de experiência entre os dois, era interpretada pelos inimigos de Estilicão como evidência de manipulação e controle indevido. A situação foi complicada pelo fato de que Estilicão realmente possuía ambições políticas legítimas. Ele acreditava sinceramente que apenas sob sua liderança o Império do Ocidente poderia sobreviver às crises que se aproximavam, e não hesitava em tomar decisões impopulares quando acreditava que eram necessárias para a segurança do Estado. Sua confiança em seu próprio julgamento, embora frequentemente justificada pelos resultados, era vista por seus contemporâneos como arrogância típica de um bárbaro que não compreendia as sutilezas da política romana. A pressão constante das intrigas palacianas começou a afetar até mesmo a vida pessoal de Estilicão. Sua esposa Serena, que havia sido uma aliada valiosa nos primeiros anos de sua ascensão ao poder, tornou-se cada vez mais isolada na corte, vista com suspeita por sua associação com um marido considerado traidor por muitos. O casal teve que navegar cuidadosamente as complexidades da vida cortesã, sempre conscientes de que cada palavra e gesto eram analisados por inimigos em busca de evidências de traição. O ano de 400 depois de Cristo trouxe consigo o primeiro grande teste da liderança militar de Estilicão, quando Alarico, o carismático rei dos visigodos, decidiu invadir a Península Itálica. Alarico não era um bárbaro comum, movido apenas pela sede de saque e destruição. Ele era um líder político astuto que havia servido como general no exército romano e compreendia tanto as fraquezas militares quanto as divisões políticas que assolavam o império. A decisão de Alarico de marchar sobre a Itália foi cuidadosamente calculada. Ele havia observado as tensões crescentes entre os impérios do Oriente e do Ocidente, bem como a oposição interna que Estilicão enfrentava em Roma. O rei visigodo acreditava que o momento era propício para forçar concessões significativas do governo romano, talvez até mesmo a concessão de territórios permanentes, onde seu povo pudesse se estabelecer com autonomia. A notícia da invasão visigoda chegou a Ravenna,
a nova capital do Império do Ocidente, como um raio em céu claro. Embora Estilicão há muito tempo se preparasse para tal eventualidade, a rapidez com que Alarico atravessou os Alpes e penetrou no território italiano pegou até mesmo o experiente general de surpresa. A vanguarda visigoda já havia cruzado os rios que formavam a fronteira norte da Itália antes que as primeiras mensagens de alerta chegassem à corte imperial. A reação inicial da população italiana foi de pânico absoluto. Por mais de 200 anos, desde as invasões címbrias no tempo de Mário, a Itália não havia sido teatro de uma guerra séria, e a população civil não estava preparada psicologicamente para enfrentar uma invasão bárbara. Cidades inteiras foram abandonadas conforme os habitantes fugiam em direção ao sul, carregando apenas os pertences que conseguiam transportar. Em Roma, a situação era ainda mais dramática. O Senado, que por meses havia criticado as medidas militares de Estilicão como desnecessárias e dispendiosas, subitamente se deu conta da realidade da ameaça que o general havia tentado combater. Senadores que haviam denunciado Estilicão como um alarmista agora imploravam por sua proteção, demonstrando a hipocrisia típica da elite política romana da época. Estilicão, no entanto, manteve a calma diante da crise. Sua experiência militar lhe dizia que o pânico era o maior inimigo em situações como essa, e ele imediatamente tomou medidas para restaurar a confiança tanto no exército quanto na população civil. Sua primeira ação foi enviar mensageiros a todas as unidades militares espalhadas pelo Império, convocando-as para uma concentração geral nas planícies do norte da Itália. A mobilização do exército romano foi uma operação logística impressionante. Tropas estacionadas na Gália, na Britânia e nas fronteiras do Danúbio receberam ordens de marcha que as levariam através de centenas de quilômetros de território montanhoso no auge do inverno. Estilicão sabia que a rapidez seria crucial, pois cada dia que passasse permitiria a Alarico consolidar suas posições e, potencialmente, receber reforços de outras tribos bárbaras. Enquanto aguardava a chegada de seus reforços, Estilicão empregou uma estratégia de guerra psicológica contra Alarico. Através de uma rede de espiões e informantes, ele espalhou rumores exagerados sobre o tamanho do exército romano que estava sendo mobilizado contra os visigodos. Simultaneamente, ele ofereceu generosas recompensas para qualquer bárbaro que desertasse das fileiras de Alarico, criando desconfiança e suspeita dentro do exército invasor. A estratégia de Estilicão começou a dar frutos quando as primeiras unidades auxiliares bárbaras que serviam sob Alarico começaram a abandonar a campanha. O rei visigodo, percebendo que sua posição estava se deteriorando, tentou acelerar sua marcha em direção a Roma, esperando capturar a capital antes que Estilicão pudesse organizar uma defesa efetiva. O confronto decisivo ocorreu em Pollentia, uma cidade fortificada na confluência de dois rios importantes no norte da Itália. Estilicão havia escolhido cuidadosamente o local da batalha, posicionando seu exército de forma a controlar tanto as rotas de suprimento de Alarico quanto suas possíveis rotas de retirada. A Batalha de Pollentia, travada no domingo de Páscoa do ano 400 d.C., seria lembrada como uma das vitórias mais brilhantes da carreira militar de Estilicão. A vitória em Pollentia não foi apenas um triunfo militar, mas também um golpe devastador no prestígio de Alarico. O rei visigodo, que havia se apresentado a seus seguidores como invencível, foi forçado a uma retirada humilhante, perdendo não apenas milhares de guerreiros, mas também uma quantidade substancial do saque que havia coletado durante sua marcha através da Itália setentrional. Estilicão, no entanto, não se contentou com uma única vitória. Reconhecendo que Alarico ainda representava uma ameaça significativa enquanto permanecesse com um exército intacto, o general romano
perseguiu implacavelmente os visigodos em retirada. A segunda batalha, travada em Verona alguns meses depois, foi ainda mais decisiva que a primeira, resultando na captura da esposa e filhos de Alarico e na completa desarticulação do exército visigodo. Apenas 4 anos após a derrota de Alarico, o Império Romano do Ocidente enfrentou uma ameaça ainda mais terrível, na forma de Radagaiso e sua imensa horda bárbara. Se Alarico havia sido um adversário formidável, mas civilizado, um ex-oficial romano que compreendia as regras da guerra e da diplomacia, Radagaiso representava algo completamente diferente. A fúria primitiva e destrutiva dos povos germânicos em sua forma mais pura e aterrorizante. Radagaiso era um rei gótico que havia rejeitado completamente a civilização romana e mantinha uma devoção fanática aos antigos deuses pagãos de seu povo. Diferentemente de outros líderes bárbaros que buscavam integração ou acomodação com Roma, Radagaiso proclamava abertamente sua intenção de destruir completamente a civilização romana e sacrificar toda a população da Itália aos seus deuses sanguinários. Suas declarações, transmitidas por refugiados e espiões, espalharam um terror como nunca antes havia sido experimentado pelas populações do Império. A horda que seguia Radagaiso era estimada em mais de 200.000 pessoas, incluindo cerca de 100.000 guerreiros, acompanhados por suas famílias e pertences. Era uma migração inteira de povos desesperados, empurrados pelas pressões dos hunos no leste e atraídos pelas riquezas da Itália. A magnitude dessa invasão superava qualquer coisa que Roma havia enfrentado desde os tempos de Mário e das invasões címbrias, mais de 500 anos antes. A marcha de Radagaiso através da Europa foi marcada por uma destruição sem precedentes. Cidades inteiras foram arrasadas, suas populações massacradas ou escravizadas, e vastas áreas de terra cultivável foram transformadas em desertos fumegantes. Os relatos que chegavam à Itália falavam de atrocidades tão terríveis que muitos se recusavam a acreditar que fossem verdadeiros, preferindo descartar as notícias como exageros histéricos de refugiados traumatizados. Estilicão, no entanto, não tinha o luxo de subestimar a ameaça. Seus espiões e reconhecedores confirmavam os relatos mais alarmantes sobre o tamanho e a brutalidade da horda de Radagaiso. O general romano compreendeu imediatamente que estava diante do maior desafio de sua carreira militar. Uma situação que exigiria não apenas genialidade tática, mas também uma dose considerável de sorte para ser superada com sucesso. A estratégia tradicional romana de enfrentar invasões bárbaras através de batalhas campais seria suicida contra uma força da magnitude da horda de Radagaiso. Estilicão percebeu que precisaria empregar táticas não convencionais, aproveitando sua superioridade em organização e logística para compensar a desvantagem numérica esmagadora que enfrentava. Sua primeira medida foi evacuar a população civil de todas as cidades e vilas no caminho provável de Radagaiso, concentrando-as em centros fortificados bem abastecidos que poderiam resistir a cercos prolongados. Essa evacuação em massa criou um vazio populacional que privaria a horda bárbara dos suprimentos e reforços que esperava encontrar em território italiano. Simultaneamente, Estilicão implementou uma estratégia de terra arrasada, destruindo sistematicamente todos os depósitos de grãos, rebanhos de gado e outras fontes de alimentação que poderiam sustentar o exército invasor. Essa decisão, embora militarmente necessária, causou sofrimento considerável à população rural italiana e alimentou ainda mais as críticas de seus inimigos políticos em Roma. Quando Radagaiso finalmente cruzou os Alpes no inverno de 405 para 406 d.C., encontrou uma Itália setentrional praticamente deserta e desprovida de suprimentos.
A horda bárbara, que havia contado com a possibilidade de se sustentar através de saque e requisições, de repente se viu enfrentando uma crise logística que ameaçava sua própria sobrevivência. Estilicão havia preparado cuidadosamente suas próprias forças para uma campanha prolongada. Ele estabeleceu uma série de depósitos militares secretos em localizações estratégicas, garantindo que seu exército pudesse operar indefinidamente enquanto mantinha a mobilidade necessária para evitar o confronto direto com as forças superiores de Radagaiso. A genialidade da estratégia de Estilicão tornou-se evidente quando Radagaiso, desesperado por suprimentos, decidiu cercar a cidade de Florença, esperando capturar seus depósitos de grãos e sua população para escravização. O cerco de Florença tornou-se um momento decisivo da campanha, pois Estilicão conseguiu transformar a situação tática a seu favor através de uma manobra de cerco duplo que isolou completamente a horda bárbara. Enquanto Radagaiso concentrava suas forças em torno das muralhas de Florença, Estilicão posicionou secretamente seu exército em uma série de posições fortificadas que cercavam completamente o território ocupado pelos bárbaros. Quando o cerco romano foi finalmente revelado, Radagaiso descobriu que sua horda havia se tornado prisioneira em uma armadilha gigantesca, da qual não havia escapatória. O cerco que se seguiu foi uma demonstração brutal da eficiência militar romana sob a liderança de Estilicão. Privados de suprimentos e enfrentando doenças causadas pela superpopulação e condições sanitárias inadequadas, os bárbaros começaram a morrer aos milhares. A fome forçou até mesmo os guerreiros mais ferozes à submissão, e a grande horda que havia aterrorizado a Europa se desintegrou em questão de semanas. As vitórias esmagadoras de Estilicão sobre Alarico e Radagaiso deveriam ter consolidado sua posição como salvador do império e herói da civilização romana. Em vez disso, esses triunfos militares marcaram o início do fim de sua carreira, pois despertaram uma inveja e paranoia ainda mais intensas entre seus inimigos políticos. A elite senatorial romana, incapaz de questionar sua competência militar, voltou suas críticas para suas motivações e lealdades, criando uma atmosfera de suspeita que eventualmente se tornaria letal para o grande general. O líder da conspiração contra Estilicão era Olímpios, um político astuto e ambicioso que havia servido anteriormente como oficial menor na corte imperial. Olímpios possuía todas as qualidades que Estilicão não tinha: origem romana impecável, eloquência retórica refinada e uma compreensão instintiva das complexidades da política palatina. Ele reconheceu que a crescente popularidade militar de Estilicão representava uma ameaça às suas próprias ambições políticas e decidiu agir para eliminá-la. A estratégia de Olímpios foi engenhosa em sua simplicidade. Em vez de atacar diretamente as realizações militares de Estilicão, que eram inegáveis, ele se concentrou em semear dúvidas sobre as verdadeiras lealdades do general. Através de uma campanha sistemática de sussurros e insinuações, Olímpios começou a espalhar a ideia de que as vitórias de Estilicão haviam sido alcançadas através de acordos secretos com os próprios bárbaros que ele havia supostamente derrotado. Segundo os rumores espalhados por Olímpios e seus aliados, Estilicão não havia realmente derrotado Alarico, mas sim estabelecido uma aliança secreta com o rei visigodo. As evidências apresentadas incluíam o fato de que Alarico havia conseguido escapar das batalhas de Pollentia e Verona com vida, algo que os conspiradores alegavam ser resultado de uma traição deliberada de Estilicão. Eles argumentavam que um general verdadeiramente leal teria garantido a morte ou captura do líder bárbaro.
Essas acusações ganharam credibilidade devido à natureza complexa da política romana em relação aos povos bárbaros. Por séculos, Roma havia empregado uma estratégia de dividir para conquistar, fazendo alianças com algumas tribos para combater outras e incorporando guerreiros bárbaros em suas próprias forças. Essa política pragmática, no entanto, criava uma zona cinzenta moral que podia ser facilmente explorada por aqueles que desejavam questionar a lealdade de comandantes militares. A paranoia em relação a Estilicão foi alimentada por sua origem bárbara, que nunca foi completamente aceita pela elite romana tradicional. O fato de ele ter se casado com a sobrinha de Teodósio e estabelecido conexões familiares com a dinastia imperial era interpretado não como evidência de integração e lealdade, mas como prova de ambições dinásticas perigosas. Seus inimigos argumentavam que ele estava gradualmente barbarizando a família imperial como parte de um plano de longo prazo para estabelecer uma dinastia bárbara no trono romano. A influência crescente de Estilicão sobre o jovem imperador Honório tornou-se outro ponto focal das acusações. Olímpios e seus aliados pintavam a relação entre o general e o imperador como uma forma de manipulação psicológica, sugerindo que Estilicão havia deliberadamente mantido Honório em um estado de dependência infantil para facilitar seu próprio controle sobre o império. Eles contrastavam a passividade de Honório com a assertividade crescente do filho de Estilicão, Euquério, insinuando que o general estava preparando seu próprio descendente para eventualmente assumir o trono. A campanha de difamação ganhou momentum quando Olímpios conseguiu acesso direto ao imperador Honório, aproveitando um período em que Estilicão estava ausente da corte liderando uma campanha militar. Durante essas audiências privadas, Olímpios apresentou uma narrativa convincente de traição e ambição que gradualmente corroeu a confiança que Honório tinha em seu tutor e protetor. A mente impressionável do jovem imperador foi particularmente suscetível às insinuações de Olímpios sobre as verdadeiras intenções de Estilicão. Honório, que havia crescido sob a proteção do general, nunca havia desenvolvido a capacidade de julgamento independente necessária para avaliar criticamente as acusações que lhe eram apresentadas. Sua educação limitada e falta de experiência em assuntos militares e políticos o tornaram uma vítima ideal para a manipulação de Olímpios. A situação foi complicada pela morte da esposa de Honório, Maria, filha de Estilicão, que havia ocorrido sem produzir um herdeiro para o trono. Essa morte foi interpretada pelos conspiradores como evidência da maldição que recaía sobre qualquer aliança com a família de Estilicão. Eles sugeriram que os deuses estavam demonstrando sua desaprovação da barbarização da família imperial através da esterilidade do casamento. Olímpios habilmente explorou os preconceitos religiosos da época para fortalecer suas acusações contra Estilicão. Embora o general fosse oficialmente cristão, seus inimigos espalharam rumores de que ele secretamente mantinha lealdades aos antigos deuses pagãos de seus ancestrais bárbaros. Essas acusações eram particularmente efetivas em uma época em que o cristianismo estava se tornando cada vez mais dominante na cultura romana, e qualquer suspeita de paganismo era vista como evidência de deslealdade ao Estado cristão. A paranoia crescente em torno de Estilicão foi intensificada por eventos externos que pareciam confirmar as piores suspeitas sobre suas intenções. Quando novas ameaças bárbaras emergiram nas fronteiras, alguns interpretaram isso como evidência de que Estilicão estava secretamente coordenando esses ataques para justificar sua própria indispensabilidade. A lógica tortuosa dessa argumentação demonstrava até que ponto a racionalidade havia sido abandonada em favor da suspeita e do medo.
O ano de 408 depois de Cristo chegou carregado de presságios sombrios para Estilicão. As intrigas palacianas que há anos minavam sua posição finalmente começaram a produzir resultados concretos, e o general que havia salvado Roma 2 vezes de invasões bárbaras, devastadoras, encontrou-se isolado e vulnerável na própria corte que havia servido com lealdade absoluta durante mais de uma década. A situação política deteriorou-se rapidamente quando Olímpios conseguiu uma audiência privada prolongada com o imperador Honório, durante a qual apresentou o que alegava ser evidência definitiva da traição de Estilicão. Os documentos apresentados, posteriormente revelados como falsificações grosseiras, supostamente provavam que Estilicão estava em comunicação secreta com Alarico e planejava uma revolta coordenada que colocaria seu próprio filho, Euquério, no trono imperial. A mente fraca e impressionável de Honório foi incapaz de resistir à pressão psicológica exercida por Olímpios. O imperador, que jamais havia desenvolvido confiança em seu próprio julgamento, começou a ver traição onde antes havia visto lealdade inabalável. A paranoia que Olímpios havia cuidadosamente cultivado finalmente floresceu em uma desconfiança absoluta em relação ao homem que havia dedicado sua vida inteira ao serviço do trono imperial. A transformação na atitude de Honório em relação a Estilicão foi chocante em sua rapidez e completude. O jovem imperador, que por anos havia dependido totalmente do conselho e proteção de seu tutor, subitamente passou a vê-lo como a maior ameaça à sua autoridade e segurança. As vitórias militares que antes eram celebradas como salvação do império, agora eram reinterpretadas como evidência de ambições perigosas e potencial para a rebelião. A decisão fatal foi tomada em uma reunião secreta entre Honório e Olímpios, da qual Estilicão foi deliberadamente excluído. Nessa reunião, o imperador assinou uma ordem de prisão contra seu antigo protetor, acusando-o formalmente de traição contra o Estado romano. A ordem incluía também mandados de prisão contra Euquério e outros membros próximos da família de Estilicão, demonstrando que a purga seria completa e implacável. A notícia da ordem imperial chegou a Estilicão, quando ele estava acampado com suas tropas leais em Ravenna, preparando-se para mais uma campanha militar para defender as fronteiras do império. O mensageiro imperial que trouxe a ordem de prisão encontrou o general em sua tenda de comando, estudando mapas e planejando movimentos de tropas, completamente alheio à conspiração que havia sido tramada contra ele na corte. A reação inicial de Estilicão à ordem de prisão foi de descrença absoluta. Durante alguns momentos, ele se recusou a acreditar que o jovem imperador que ele havia criado e protegido pudesse tê-lo traído de forma tão brutal. Sua primeira reação foi questionar a autenticidade da ordem, sugerindo que ela poderia ter sido falsificada por seus inimigos como parte de um golpe contra o governo legítimo. Quando a realidade da situação finalmente se impôs, Estilicão enfrentou a decisão mais importante de sua vida. Ele possuía sob seu comando algumas das melhores tropas do império, soldados que haviam lutado ao seu lado em dezenas de batalhas e que demonstravam uma lealdade pessoal inabalável ao seu comandante. Essas forças eram mais do que suficientes para marchar sobre Ravenna, prender o imperador e seus conspiradores e estabelecer Estilicão como governante de facto do Império do Ocidente. A tentação de resistir pela força deve ter sido quase irresistível. Estilicão sabia que sua prisão significaria não apenas sua própria morte, mas também a destruição de sua família e a eliminação de todos os progressos que havia feito na defesa do Império. Ele compreendia melhor que qualquer outro as consequências desastrosas que seguiriam sua remoção do poder, incluindo a provável perda das fronteiras e o eventual colapso de toda a estrutura imperial.
Seus oficiais mais próximos imploraram para que ele resistisse à ordem imperial. Eles argumentavam que a verdadeira traição seria permitir que conspiradores ambiciosos destruíssem o único homem capaz de salvar o império da ruína completa. Alguns chegaram a sugerir que Estilicão tinha o dever moral de desobedecer a uma ordem que consideravam ilegítima e contrária aos interesses do Estado romano. No entanto, Estilicão tomou uma decisão que demonstrou tanto sua nobreza de caráter quanto selou seu destino trágico. Ele se recusou terminantemente a usar suas tropas contra o imperador legítimo, mesmo sabendo que isso significava sua morte certa. Sua explicação para essa decisão revelou a profundidade de sua lealdade aos princípios romanos. Ele não poderia salvar Roma através de ações que a destruiriam, e uma guerra civil seria mais devastadora para o império do que qualquer invasão bárbara. A decisão de Estilicão de se entregar voluntariamente foi recebida com horror e desespero por seus soldados. Muitos se recusaram a acreditar que seu comandante realmente pretendia submeter-se a uma ordem que todos reconheciam como resultado de uma conspiração maligna. Houve tentativas de organizar uma resistência espontânea, mas Estilicão, pessoalmente, ordenou que suas tropas permanecessem em seus quartéis e não interferissem com sua prisão. A jornada de Estilicão até Ravenna para se entregar às autoridades imperiais foi uma das marchas mais melancólicas da história militar romana. O general que havia salvado o império 2 vezes caminhava voluntariamente em direção à sua própria execução, acompanhado por um pequeno grupo de amigos leais que se recusaram a abandoná-lo mesmo em suas últimas horas. A dignidade com que enfrentou essa situação final impressionou até mesmo seus inimigos. Sua execução foi realizada rapidamente, sem julgamento ou oportunidade de defesa. Olímpios e seus conspiradores sabiam que qualquer processo público daria a Estilicão a chance de expor a natureza fraudulenta das acusações contra ele, potencialmente revertendo a situação política. A morte do grande general foi tratada como uma questão administrativa rotineira, uma tentativa deliberada de minimizar a importância histórica do evento que estava sendo perpetrado. Com a morte de Estilicão, o Império Romano do Ocidente perdeu não apenas seu último grande comandante militar, mas também sua última chance de sobrevivência como entidade política coerente. A execução deste homem extraordinário marcou o momento em que Roma deixou de ser uma civilização capaz de defender-se e iniciou sua transformação irreversível em direção ao colapso final. A morte de Estilicão em 22 de agosto de 408 d.C. criou um vácuo de poder militar que os conspiradores que haviam orquestrado sua queda foram completamente incapazes de preencher. Olímpios e seus aliados haviam se concentrado tanto em destruir o grande general que não consideraram adequadamente as consequências práticas de sua eliminação. O exército romano, que por mais de uma década havia funcionado como uma máquina militar eficiente sob a liderança de Estilicão, subitamente se encontrou sem direção e propósito. A primeira consequência desastrosa da morte de Estilicão foi a desintegração imediata da estrutura de comando militar que ele havia cuidadosamente construído ao longo de anos. Os oficiais superiores que haviam servido sob suas ordens eram vistos com suspeita pela nova administração, acusados de cumplicidade com as supostas traições de seu antigo comandante. Muitos foram demitidos sumariamente ou transferidos para posições insignificantes, destruindo anos de experiência militar acumulada. Olímpios, que havia demonstrado considerável habilidade como conspirador político, revelou-se completamente incompetente como administrador militar. Sua primeira decisão foi dispensar as tropas auxiliares bárbaras que constituíam uma parcela significativa do exército romano.
alegando que sua lealdade era questionável devido às suas origens étnicas. Essa medida populista pode ter agradado aos preconceitos da elite senatorial romana, mas privou o império de algumas de suas melhores unidades de combate. A situação deteriorou-se ainda mais quando os soldados romanos que haviam servido lealmente sob Estilicão começaram a desertar em massa. Muitos desses veteranos experientes haviam desenvolvido uma lealdade pessoal ao general que transcendia sua obrigação formal ao Estado romano. A execução sumária de seu comandante respeitado foi interpretada como uma traição não apenas a Estilicão, mas a todos os valores militares que eles haviam jurado defender. Enquanto isso, nas florestas e planícies além das fronteiras romanas, Alarico observava com crescente interesse os sinais de caos que emanavam do império. O astuto rei visigodo havia mantido uma rede de espiões e informantes que o mantinham informado sobre os desenvolvimentos políticos em Roma, e a morte de Estilicão foi reconhecida imediatamente como uma oportunidade sem precedentes. Alarico compreendia melhor que qualquer outro a importância militar de Estilicão para a defesa do império. Durante suas campanhas anteriores contra as forças romanas, ele havia desenvolvido um respeito relutante, mas genuíno, pela genialidade tática de seu adversário. A eliminação de Estilicão significava que o principal obstáculo às suas ambições territoriais havia sido removido por mãos romanas, poupando-o do trabalho e risco de ter que derrotá-lo em batalha. A decisão de Alarico de retomar suas incursões contra a Itália foi cuidadosamente calculada. Ele não buscava apenas saque e destruição, mas o estabelecimento de um reino visigodo permanente em território romano. Suas demandas incluíam o reconhecimento oficial de sua autoridade sobre vastas áreas da Gália e da Ilíria, além do pagamento de tributos substanciais em ouro e grãos. A terceira invasão da Itália por Alarico, iniciada no final de 409 d.C., encontrou uma resistência pateticamente inadequada. O exército romano, desorganizado e desmoralizado pela purga que se seguiu à morte de Estilicão, foi incapaz de oferecer mais que uma oposição simbólica ao avanço visigodo. As forças que Estilicão havia treinado e disciplinado durante anos de campanha foram dispersadas ou destruídas em questão de semanas. A marcha de Alarico através da Itália foi marcada por uma série de vitórias fáceis, que contrastavam dramaticamente com as campanhas árduas que ele havia enfrentado contra Estilicão. Cidades que anteriormente haviam resistido bravamente aos cercos bárbaros, agora se rendiam sem luta, suas guarnições fugindo ou desertando antes mesmo que os visigodos chegassem às suas portas. O pânico que se espalhou pela península italiana foi ainda mais intenso que durante as invasões anteriores, pois a população havia perdido completamente a confiança na capacidade do governo imperial de protegê-la. Os refugiados que fugiam do avanço visigodo espalhavam histórias de terror que eram amplificadas a cada repetição, criando uma atmosfera de desespero que facilitava ainda mais o avanço de Alarico. Roma, a cidade eterna que havia dominado o mundo conhecido por mais de 8 séculos, encontrou-se completamente indefesa diante da aproximação do exército bárbaro. As muralhas aurelianas, que por décadas haviam permanecido inexpugnáveis, agora pareciam barreiras inadequadas sem um exército competente para defendê-las. A guarnição da cidade consistia principalmente de tropas inexperientes e mal equipadas que jamais haviam enfrentado um inimigo sério em combate. As tentativas desesperadas de Honório e Olímpios de negociar com Alarico revelaram a completa bancarrota moral e política do governo imperial. As ofertas romanas de ouro e territórios foram recebidas pelo rei visigodo não como concessões diplomáticas, mas como evidência de fraqueza que encorajava demandas ainda maiores.
cada negociação fracassada fortalecia a posição de Alarico e enfraquecia ainda mais o prestígio romano. O cerco final de Roma começou no outono de 409 d.C. e se estendeu através do inverno, causando sofrimento indescritível à população civil. A falta de suprimentos adequados e a pressão psicológica constante do cerco bárbaro reduziram a outrora orgulhosa capital do mundo a uma cidade fantasma, povoada por habitantes desesperados e famintos. Quando as portas de Roma finalmente se abriram para Alarico, no dia 24 de agosto de 410 d.C., o evento marcou não apenas a conquista de uma cidade, mas o fim simbólico de uma era histórica. Pela primeira vez em 800 anos, desde a invasão gaulesa de Breno, Roma havia caído nas mãos de um inimigo bárbaro, e a humilhação foi ainda mais amarga por ter sido causada pelas próprias ações suicidas da elite romana. O saque que se seguiu durou 3 dias e foi conduzido com uma disciplina surpreendente para os padrões bárbaros da época. Alarico, que havia se convertido ao cristianismo ariano, proibiu seus soldados de atacar igrejas ou molestar a clerge cristão, demonstrando uma moderação que contrastava favoravelmente com o comportamento típico de conquistadores bárbaros. No entanto, essa moderação relativa não diminuiu o significado histórico devastador do evento. O saque de Roma em 410 d.C. ecoou através do mundo conhecido como um trovão apocalíptico, anunciando o fim de uma era que havia durado mais de 1000 anos. A notícia da queda da cidade eterna espalhou-se através das províncias do Império com a velocidade de um incêndio devastador, carregando consigo não apenas informações factuais sobre a conquista bárbara, mas também o colapso psicológico de um sistema de crenças que havia sustentado a civilização ocidental por séculos. Nas províncias distantes da Gália, da Hispânia e da Britânia, a reação inicial foi de descrença absoluta. Para populações que haviam crescido acreditando na invencibilidade eterna de Roma, a ideia de que bárbaros pudessem caminhar livremente pelas ruas da capital imperial era simplesmente inconcebível. Quando a realidade do desastre finalmente se impôs, seguiu-se um período de pânico generalizado que acelerou dramaticamente a desintegração da autoridade romana em territórios que ainda permaneciam nominalmente leais ao Império. A Igreja Cristã, que havia se tornado uma das instituições mais poderosas do mundo romano, enfrentou uma crise teológica profunda diante da queda de Roma. Muitos cristãos haviam aceitado a interpretação de que o Império Romano era parte do plano divino para a propagação do cristianismo, e a conquista da capital cristã por bárbaros arianos parecia contradizer essa visão providencial da história. Santo Agostinho, o grande teólogo da época, seria forçado a repensar completamente a relação entre o reino de Deus e os reinos terrenos em resposta a essa crise de fé. Honório, o imperador que havia ordenado a morte de Estilicão, encontrou-se completamente impotente diante das consequências de suas próprias ações. Refugiado em Ravenna, cercado por pântanos que ofereciam proteção física, mas não podiam restaurar seu prestígio perdido, o jovem imperador finalmente começou a compreender a magnitude do erro que havia cometido ao eliminar o único homem capaz de defender seu império. A ironia amarga da situação não escapava nem mesmo aos contemporâneos menos perspicazes. O general bárbaro que havia sido acusado de traição havia demonstrado uma lealdade ao império que superava em muito a de seus acusadores romanos de nascimento. Estilicão havia morrido defendendo a legitimidade imperial, enquanto aqueles que o haviam destruído eram responsáveis pela maior humilhação na história de Roma. Olímpios, o principal arquiteto da queda de Estilicão, não sobreviveu por muito tempo para contemplar os frutos de sua conspiração. A ira popular pela sua responsabilidade no desastre que havia befallen Roma
forçou Honório a sacrificá-lo como bode expiatório. Mas essa medida desesperada chegou tarde demais para restaurar qualquer credibilidade ao governo imperial. A execução de Olímpios foi recebida com indiferença por uma população que havia perdido completamente a fé na capacidade de seus líderes. O destino da família de Estilicão exemplificou a natureza selvagem da perseguição que se seguiu à sua morte. Serena, sua viúva e sobrinha de Teodósio, foi executada por supostas práticas de bruxaria, uma acusação que revelava o nível de histeria e superstição que havia se apoderado da elite romana. Euquério, o filho promissor que havia sido visto como uma ameaça à dinastia teodosiana, foi caçado e morto, eliminando qualquer possibilidade de que a linhagem de Estilicão pudesse servir como foco de resistência ao regime que o havia traído. As consequências militares da eliminação de Estilicão e do desmantelamento de seu sistema defensivo estenderam-se muito além do saque de Roma. Sem uma autoridade militar central competente, as fronteiras do Império colapsaram como uma barragem que cede sob pressão excessiva. Tribos bárbaras que por décadas haviam sido mantidas em xeque pela ameaça de retaliação romana agora cruzavam livremente para território imperial, estabelecendo reinos independentes em antigas províncias romanas. Na Gália, vândalos, suevos e alanos estabeleceram domínios permanentes que nunca mais seriam recuperados pela autoridade romana. Na Espanha, similar fragmentação política destruiu séculos de unidade administrativa romana. A Britânia, isolada geograficamente do resto do Império, foi gradualmente abandonada pelas autoridades romanas e deixada à sua própria sorte diante das incursões de pictos, escotos e saxões. A desintegração militar foi acompanhada por um colapso econômico que aprofundou ainda mais a crise imperial. O sistema tributário romano, que dependia da manutenção da ordem civil e militar, entrou em colapso conforme vastas áreas do império deixaram de contribuir para o tesouro central. Sem receitas adequadas, o governo imperial tornou-se incapaz de pagar seus soldados, criar nova infraestrutura ou manter a existente. A deterioração das estradas, aquedutos e outras obras públicas, que haviam sido características distintivas da civilização romana, acelerou dramaticamente após 410 depois de Cristo. Cidades que haviam florescido durante séculos de paz romana entraram em declínio populacional severo conforme o comércio interregional diminuiu e a segurança das viagens se tornou problemática. O sistema educacional romano, que havia produzido gerações de administradores, advogados e intelectuais competentes, também entrou em colapso. Escolas fecharam, bibliotecas foram abandonadas e conhecimentos que haviam sido acumulados durante séculos de desenvolvimento intelectual foram perdidos irreversivelmente. A própria língua latina começou a fragmentar-se em dialetos regionais que eventualmente evoluiriam para as línguas românicas modernas. Talvez o aspecto mais trágico de todo esse colapso tenha sido sua natureza completamente evitável. Estilicão havia demonstrado que o Império Romano do Ocidente ainda possuía recursos militares, econômicos e humanos suficientes para defender-se com sucesso contra as ameaças bárbaras. Suas vitórias sobre Alarico e Radagaiso haviam provado que organização competente e liderança militar adequada ainda podiam garantir a sobrevivência imperial. A destruição de Estilicão representou, portanto, não o resultado inevitável de forças históricas irresistíveis, mas a consequência de escolhas políticas específicas, feitas por indivíduos específicos em momentos históricos cruciais. A inveja, paranoia e ambição política de uma pequena facção de conspiradores romanos causaram mais dano ao Império do que séculos de invasões bárbaras haviam conseguido infligir.
A lição histórica do destino de Estilicão transcende as circunstâncias específicas de sua época. Ela demonstra como sociedades podem ser destruídas não por inimigos externos, mas por suas próprias contradições internas e pela incapacidade de suas elites de distinguir entre interesse pessoal e bem comum. O último defensor de Roma foi destruído por aqueles que deveria ter protegido, e com sua morte morreu também a última chance de preservar uma das mais grandes civilizações da história humana. Roma sobreviveu fisicamente ao saque de 410 depois de Cristo, mas sua alma havia morrido com Estilicão 2 anos antes. O império continuou a existir nominalmente por mais algumas décadas, mas era apenas uma sombra fantasmagórica de sua antiga grandeza, esperando o momento final que chegaria inevitavelmente em 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano do Ocidente seria deposto por um comandante bárbaro cujos ancestrais Estilicão havia derrotado de forma tão brilhante um século antes. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima!